Fala pessoal, da continuidade ao assunto de algarismos significativos. A gente aprendeu na aula passada que algarismos significativos é nada mais do que quando a gente vai medir, né? A gente tem uma medição, só que a ferramenta não pode ser tão precisa como foi o exemplo de uma régua, né? Ela não pode estar tão precisa como está nesse exemplo aqui. Tá no 3, mas entre o 3 e o 4 a gente não tem certeza que número seria esse daqui. Poderia ser está aqui, né? Então, a gente tem o número duvidoso, que a gente aprendeu na aula passada. Esse número duvidoso, ele, como fala o nome, a gente não tem a certeza, a precisão exata, como um equipamento que foi apresentado na aula passada, que é esse paquímetro, no caso, né? O paquímetro aqui, ele se torna mais exato porque ele tem medições em escalas mais precisas ao menor. Então, é basicamente isso. Faltando resumir na aula passada, a gente tem uma medida que não é precisa. Então, a gente vai supor que medida vai ser essa. Qual a medida que a gente vai ter? É aleatória? Não, não é aleatória, porque como está aqui nesse exemplo, a gente pode ver que está mais perto do 3, do 4, que do 3, né? Então não pode ser 3,1, porque não está tão próximo do 3. Poderia ser aqui um 3,8, 3,9, 3,7. Vai dependendo, né? Aqui no caso diz assim, ó. A figura ilustra a medição do comprimento de um pedaço de giz, usando-se uma régua graduada em centímetros, sem subdivisões em milímetros. As subdivisões são aqueles risquinhos que tem aqui, mas no caso essa daqui não tem. Pode ler apenas a quantidade de centímetros, que é 3. No 3 a gente tem certeza que é aqui, tem certeza desse 3. Que é o algarismo correto, aqui. Que é o algarismo correto. O desse, ele é o algarismo correto. Mas devemos também avaliar o número de décimos de centímetro, que é cerca de 8, o algarismo do todo. Se podemos expressar o comprimento do pedaço de giz, que é 3,8 centímetros. Note que qualquer outro algarismo escrito após o 8 seria um chute, sem nenhum significado. Ou seja, a gente já tem o 8, pode ser 3,8, que já pode ser um algarismo duvidoso. E se a gente ainda chutar um mais ainda do que esse, um número mais ainda do que esse seria nada mais do que um chute, que a gente não tem essa capacidade, a régua não tem essa capacidade de mostrar qual realmente é essa medição, né? Vamos dar continuidade. Algarismos significativos nas operações com medidas. Vamos observar como podemos determinar os algarismos significativos em resultados de adições, subtrações e multiplicações e divisões. Aí vê, funciona. Vamos ver em adições e subtrações. Vamos ver como vai ser em adições e subtrações. Na adição, tem um exemplo aqui. Na adição e na subtração de grandeza, devemos deixar a resposta com o menor número de casas decimais que apareçam nas parcelas. Por exemplo, o exemplo 1 aqui. A gente tem duas medidas, que é a soma dessas duas medidas, que é 2,4 e 2,4 e 3,8 kg. Bom, vamos. Tem 2,4. A gente vai aqui.
3,8 essa soma. Bom, como nós sabemos nessas operações básicas de soma, a vírgula tem que ficar abaixo de 20. Então, vai ficar como? Aqui vai ficar um zero. Vai ficar 8. E 4 menos 2. 4 mais 2 vai dar 6, né? 5 mais 2 seria... 3 mais 2 seria 5, no caso. Bom, a gente fez a soma, né? Mas ainda a gente não resolveu. A gente ainda não tirou os números como a gente estava fazendo aqui. A resposta é o menor número que for possível. Deixando o resultado com apenas uma casa decimal, o menor número de casas, e arredondando 6 para 7, porque 8 é maior do que 5, obtemos. Bom, esse arredondamento é o seguinte: se o número for maior, igual a 5, a gente arredonda para cima. Caso 8 era maior do que 5, então a gente arredondou para o 6 para 7. Então a soma desses dois deu esse algarismo significativo. 5. O exemplo 2. Agora no fração. Bom, a gente tem a medida, cuidado aqui no exemplo, metros. 5,673, né? 673. Bom, e como a gente pode ver a subtração, o resultado deu 3,443. Mas esse ainda não é o resultado final, né? A gente precisa eliminar esse número aqui. Como 3, deixando o resultado com apenas duas casas decimais, tendo a segunda igual a 4, porque 3 é menor do que 5, então a gente obtém 5,673 metros, 23 metros, que é igual a 3,44 metros. O 3, no caso aqui, é o algarismo duvidoso. Como ele é menor do que... a gente arredonda ele para baixo. Para baixo, então, a gente exclui esse número 3 e só deixa o número 4. Ficaria 3,44 metros. Ó, nessa questão do arredondamento. Ó, se for 5 ou próximo ao algarismo, depois do algarismo, a ser arredondado, então deveria ser arredondado para cima. Né? Ou seja, se for 5 ou o algarismo for maior do que 5, a gente arredonda para cima. Bom, agora o exemplo 1 em divisões e multiplicações. Calcular a área de um retângulo, que é 3,2 metros de largura, por 4,293 metros de... Essa multiplicação dá 13,76 metros quadrados, né? Retângulo. Só que a gente sabe que esse algarismo ainda tem um algarismo duvidoso, né? A gente tem que deixar esse número aqui, como 6 é maior que 7, ficaria 8. 8 aqui a gente tira esse daqui para 4. Mas como 4 ainda é menor do que, a gente só fica com 13, seria a resposta. Não, por conta. Então, repete. Como 6 ela é maior do que, a gente arredonda o 7 para 8. 8 também é maior do que 6. Redondo 3 para 4.
Mas nessa parte do 3, que arredondou para 4, ele... Então a gente exclui o número 4 e só fica com uma casa decimal depois da vírgula, que é 13,4.